segundo a tua vontade, em nome de Jesus. João capítulo 15, Mateus também, não posso esquecer do Mateus. João capítulo 15, irmãos, o texto fala sobre a videira e os ramos. Vamos lá. João 15 diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Agora eu quero mencionar o verso 4, que é a base do que eu quero começar falando nessa noite. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. E nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde a ideia da permanência é o grande desafio. Talvez o grande desafio para a nossa geração nos dias de hoje é entender a necessidade de permanecermos em fé, a necessidade de permanecermos no Espírito, a necessidade que nós temos, sabe, queridos, de permanecer em Deus. Sabe aquele tempo onde você descobre que tudo aquilo que você aprendeu a fazer perde o sentido? Sabe aqueles momentos onde você descobre que todas as suas faculdades mentais, as suas capacitações naturais, parece que perde o potencial de produção? É exatamente esse cenário, onde nós olhamos e descobrimos que tudo aquilo que veementemente aplicamos o nosso coração para aprender a fazer, parece que é reduzido a nada e a um sentimento de incapacidade. De repente você olha e você diz: eu aprendi a fazer isso, eu aprendi a gerir algum negócio, eu aprendi a conduzir isto, ou seja, o aprendizado no tocante a fazer parece que é reduzido a nada. Sabe, meus irmãos, mas se a gente for olhar à luz da Bíblia, Jesus, em momento nenhum, Ele não nos disse para aprender a fazer. O aprendizado que Jesus nos incentivou não foi: aprenda a fazer isso ou aquilo. Jesus nos incentivou o seguinte: aprendei de mim. Você está entendendo? E aqui eu quero que você entenda a introdução dessa mensagem. Jesus, Ele não gerou condenação ao aprendermos sobre coisas. Não é errado aprendermos sobre coisas. Se estamos transmitindo essa live é porque alguém aprendeu sobre como conduzir algo desse tipo. Alguém aprendeu sobre sistemas, alguém aprendeu sobre transmissão. Não há condenação em aprender sobre coisas. Mas Jesus foi claro: aprendei de mim. Porque tudo que eu aprendo relacionado a coisas, em algum momento isso corre o risco de ficar comprometido. E talvez nós estamos vivendo um tempo em que tudo que aprendemos sobre coisas ficou comprometido. E agora o que resta é tudo que eu aprendi sobre pessoas. E na verdade eu quero frisar: tudo que eu aprendi de uma pessoa: Jesus. Então Jesus disse: aprendei de mim. Sabe, irmãos, o verso 4 do capítulo 15 diz: permaneçam em mim. Queridos, eu só poderei permanecer em Jesus se eu aprendi de Jesus. Eu não posso permanecer no Espírito se eu não aprendi a andar no Espírito. Eu não posso permanecer em fé se eu não aprendi essa caminhada de fé.
Sabe, meus irmãos, e todos esses exercícios, todas essas estradas que se abrem dentro da vida cristã, sobre o aprendizado sobre fé, sobre o aprendizado sobre evangelismo, aprendizado sobre ministério, aprendizado sobre cura, queridos, todas essas estradas, elas têm um final único. Eu não posso aprender sobre fé sem aprender antes sobre o meu Cristo. Eu não posso aprender, queridos, sobre ministério sem antes aprender sobre o meu Cristo. E aprender de Cristo não é a partir de uma teoria. Aprender de Cristo é a partir de um relacionamento permanente. Por isso a palavra é permanecer. O desafio hoje não é aprender algo novo. O desafio hoje não é aprender uma linha teológica nova. O desafio hoje não é aprender uma visão nova. Onde estão as visões? O desafio hoje é: você aprendeu de Cristo? Porque você pode ter aprendido muitas coisas e hoje não consegue permanecer na pessoa. Por isso que nesse verso 4, a palavra diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto de si se não permanecer. Vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Sabe, queridos, aquele tempo onde nós começamos a observar e descobrir que os resultados se tornam impossíveis. Ei, no reino de Deus, fruto é resultado de permanência. No reino de Deus, fruto é resultado de permanência. Você consegue pegar isso no teu espírito? Porque talvez nós aprendemos muitas fórmulas, e mais uma vez eu friso, o Senhor não condena coisas que você aprendeu, mas eu quero te falar hoje de uma forma muito bem clara, que no reino, o fruto que celebra o reino, fruto que glorifica o reino, são frutos que nascem de uma permanência em Cristo. Eu quero te falar que você não está impedido de frutificar, não está, mas esse fruto precisa ser resultado de uma permanência na pessoa de Jesus, porque quando eu permaneço em Jesus, os frutos dos milagres vão aparecer, os frutos da fé vão aparecer, os frutos do chamado vão aparecer, os frutos da provisão, tudo que se manifesta na minha vida é fruto de uma permanência numa pessoa. Tudo nos dias de hoje está passando pelo fogo. Sabia disso? Nós estamos passando pelo fogo. A igreja está passando pelo fogo. As cidades, as nações estão passando pelo fogo. E o que a palavra de Deus nos ensina, irmãos, é que tudo que é palha, madeira e feno, quando passa pelo fogo, não permanece. Sabe o que permanece? Tudo aquilo que é ouro, prata ou pedra preciosa. A palavra nesse tempo é permanência. A palavra para a nossa geração é permanência. Pastor, mas eu queria aprender, eu precisava fazer um treinamento para isso, para aquilo. Não, a Bíblia nos ensina no Evangelho de João que nós devemos, ou melhor, na carta de João, que nós devemos permanecer naquilo que aprendemos desde o princípio. Sabe aquele tempo onde o Senhor quer te conectar à permanência no princípio? Vou repetir, aquele tempo onde o Senhor quer reconectar você ao que você aprendeu no princípio. E aqui eu quero iniciar, queridos, dentro dessa ideia de Pentecoste, que céus e terra foram criados como fruto de uma permanência. No princípio, criou Deus céus e terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Veja bem, princípio e permanência. Há uma reconexão, aonde o Senhor está conduzindo novamente o seu povo a permanecer no ensino puro e genuíno do princípio. Irmãos, acredite, o Senhor está nos reconectando novamente à permanência de princípios de caminhada no Espírito.
como caminhar no Espírito, como voltar àquele avivamento pentecostal, sendo que, do tempo em que eu vivi um Pentecoste pessoal, aprendi muitas coisas, que talvez foram válidas por momentos, mas me retirou da ideia do princípio. Deus não condena o que você aprende, mas eu te pergunto, o que você aprende, aumentou o fogo do princípio, ou diminuiu o fogo do princípio? Sabe aquelas coisas que não tem condenação, mas porém podem ser perigosas, não tem condenação, mas corre o risco de tirar o seu foco. Gênesis capítulo 1 nos diz que o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face das águas. No princípio, no começo, criou Deus céus e terra. Os céus, porém, a terra, porém, era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A palavra pairava, ela fala de uma gestação. A palavra pairar fala, irmãos, claramente de que o Espírito de Deus estava diante de uma terra sem forma, vazia, caos e trevas, mas ele permanecia gerando e ele permanecia gestando. Eu te pergunto nessa noite, você é capaz de gestar no meio do caos? No meio do caos, o Espírito Santo vem com uma graça de permanência, e nessa graça de permanência, você é capaz de, no meio de uma terra sem forma e vazia, gestar, no meio de uma terra sem forma e vazia, gerar, no meio de uma terra sem forma e vazia, permanecer, aprendendo de Jesus. Isso não deveria ser um desafio, porém hoje é um desafio, porque se tornou um desafio, porque fomos ativados a aprender de tudo e desconectado do aprendizado inicial. Então céus e terra em Gênesis capítulo 1 começa toda uma criação. Gênesis capítulo 1 fala de um resultado de um Deus que permaneceu pairado, gerando, gestando. Irmãos, no livro de Atos, no dia de Pentecostes, o Senhor já tinha dado um mandamento aos discípulos. Jesus falou assim: vão para Jerusalém, permaneçam lá, até que do alto sejais revestidos de poder. Em algum momento você vai precisar parar, permanecer e gestar, até que do alto você seja revestido. Em algum momento da sua vida, acredite, você vai ter que sair de toda essa manipulação babilônica que te ativou a aprender de tudo e desaprender de Cristo. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Porque o que eu aprendo de Jesus restaura céus e terra, mas o que eu aprendo de Babilônia será apenas remédios temporários, alívios momentâneos. O fato é que depois de um período de permanência, depois de um período de gestação, depois de um período em que o Senhor estava ali pairado sobre a face das águas, sabe, quando chegou a hora, quando chegou o momento, o próprio Deus começa a trazer à tona, o próprio Deus começa a manifestar, e o próprio Deus começa a trazer à existência aquilo que tinha sido gerado dentro dele. Depois dele permanecer pairado sobre a face das águas, a Bíblia diz assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. O caos não impede de gerar. Muitas vezes nós vamos ter que gerar no meio do caos, permanecer em Deus no meio do caos. Não há outro recurso a não ser a permanência, mas vai chegar um momento que aquilo que você está gestando, aquilo que você está gerando, virá à luz, dará luz,
terá que nascer. E quando chega a hora de nascer, disse Deus: haja luz. Sabe, meus irmãos, o profeta, se não me engano, o profeta Isaías, há um profeta que nos diz que nós estamos gerando, sabe, passamos por todos os processos de uma gestação, mas quando chega a hora de nascer, nasce vento. Nós não podemos mais ser uma geração que temos sintomas de gestação, mas não nasce nada. Temos sintomas de um processo onde algo está sendo gerado, mas quando eu digo haja luz, não há luz. Porque nós podemos ter uma gestação que não é fruto de um relacionamento. Sabe o que eu sinto muitas vezes? Que a nossa vida espiritual muitas vezes é como se fosse uma gestação psicológica. Sim, uma gestação psicológica. Sinto sintomas, falo o que Deus está fazendo, e eu falo isso, sinto aquilo outro, mas quando a gente precisa tocar numa realidade, quando a gente precisa ver luz, céus e terra, restaurado, luz, quando a gente precisa dizer haja luz e a luz existir, nada passa, nada aparece, nada manifesta. Eu não quero com isso que você desperte um senso crítico quanto à sua fé, mas que você, irmãos, de alguma forma avalie se você está gerando luz ou gerando vento. Se a sua gestação é fruto de um relacionamento aprendido, é fruto de uma permanência com Cristo, ou é uma gestação espiritualmente psicológica, ou psicologicamente espiritual. Vão para Jerusalém. Deus cria céus e terra, falando depois de um período de permanência. Deus cria céus e terra falando depois de um período aonde ele ficou ali pairado. Ele começa a estabelecer ordem ao caos, ele começa a estabelecer uma ordem, irmãos, diante de toda aquela situação. É tempo de nós como igreja ir e aprender de Cristo, permanecer em Cristo, porque nós vamos precisar estabelecer ordem no caos. Eu creio num avivamento que vai estabelecer ordem ao caos. Eu preciso crer nisso. Céus e terra foram criados falando depois de um período de permanência. Sabe, meus irmãos, nós queremos criar sem permanecer, e nós queremos manifestar sem aprender de Cristo. Como que eu posso manifestar Cristo se eu não aprendi de Cristo? Como que eu posso, manifestar as obras de Jerusalém se eu só aprendi de Babilônia? Há uma incoerência nesses dias. Há uma incoerência nesse relacionamento. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sabe, meus irmãos, o fato é que eu poderia dizer que Gênesis capítulo 1 foi uma figuração de Atos 2, porque Gênesis capítulo 1, o próprio Deus usa a sua linguagem, o próprio Deus usa a sua fala para criar um mundo visível, para criar céus e terra. Mas quando a gente vai para Atos capítulo de número 2, a Bíblia diz claramente que todos estavam ali reunidos no mesmo lugar, quando de repente ouviu-se do céu um som como de um vento. Veja bem, eu entendo que Lucas estava tentando explicar, escrever, segundo a percepção. Não houve naquele lugar um vento. Lucas disse que houve um som como de um vento.
A percepção de Lucas na hora dele registrar, na hora dele explicar, foi como ele conseguiu expor as palavras. Irmãos, procure ler o Evangelho de Lucas e logo em seguida passe para o Evangelho para o livro de Atos. Porque quem escreveu quem escreveu o Evangelho de Lucas e Atos foi a mesma pessoa. Atos é como se fosse uma continuação do Evangelho de Lucas. E você vai descobrir que o Evangelho de Lucas é o evangelho que mais fala de pessoas que fizeram coisas cheias do Espírito Santo. Lucas é o evangelho que anuncia uma enorme quantidade de pessoas que se moveram cheios do Espírito Santo. De alguma forma Lucas percebeu que cada movimento que os homens faziam cheios do Espírito Santo era diferente. Então ele vai e escreve Atos, e no capítulo 2 ele consegue identificar todo aquele movimento do momento. Bom, o que eu consigo explicar é que foi como se fosse um som de um vento impetuoso. Houve um som como de um vento impetuoso, e veio distribuído sobre eles línguas como de fogo. O que eu quero que vocês entendam é que em Gênesis capítulo 1, versículo 1, depois de um período de permanência, o que ocorre? Deus, após gestar céus e terra dentro dele, ele fala e restaura céus e terra. Mas em Atos capítulo 2, aquele som como de um vento, viu-se sobre eles distribuídas línguas como de fogo, e todos passaram a falar as grandezas de Deus. Pastor, qual a relação de Gênesis 1 com Atos 2? Irmãos, a partir de Atos 2, os homens recebem o Espírito Santo dentro de uma característica criativa. Gênesis 1, Deus cria céus e terra falando. Atos 2, Deus entrega uma língua para se criar um novo céu e uma nova terra a partir da natureza que eles receberam. Deixa eu te falar, o dia que você nasceu de novo, você recebeu o Espírito criativo, o Espírito criador do Pai, passou a habitar dentro de você. Gênesis 1, Deus cria céus e terra falando. Atos 2, Deus dá a própria língua criativa. Então hoje quem diz, haja luz, não é mais Deus, é você. Hoje quem diz, haja luz, não é mais Deus, é você. Porque o Espírito e a linguagem criativa do próprio Espírito Santo está dentro de nós. Deixa eu te falar uma coisa, escute isso. Como está o seu céu e a sua terra? Irmãos, esses tempos que estamos vivendo está tirando de nós a capacidade de celebrar. Os dias que estamos vivendo está criando dentro de nós, de alguma forma obstruindo e arrancando a capacidade de dizer e de falar pelo Espírito. Deus falou uma vez claramente comigo, eu perguntei, Senhor, o que foi o Pentecostes? Deus falou comigo, Pentecostes é a gênesis da sua nova natureza. Em Gênesis 1 eu criei falando, a partir do Pentecostes vocês criam falando. Os céus e terra que fiz em Gênesis 1, a capacidade de criar céus e terra, que eu gerei, gestando na permanência sobre o caos, eu coloquei dentro de vocês. Aprendam de Cristo, permaneçam em Cristo, recebam essa linguagem e criem o seu mundo, criem o seu céu, criem a sua terra. O fato é que a atmosfera está obstruindo sua linguagem criativa. Salomão sabia disso e ele diz que céus, ou melhor, que morte e vida está no poder da língua, e o que a bem utiliza come do seu fruto. Qual foi a última vez que você celebrou a Deus pela sua salvação? Qual foi a última vez que você celebrou a Deus pela sua provisão? Qual foi a última vez que você celebrou a Deus pelo céu e pela terra? Qual foi a última vez que você celebrou a Deus pela palavra? Você não pode perder a capacidade de celebrar. Não deixe a sua língua confessar o caos.
Às vezes a sua linguagem confessa trevas, mas não celebra luz. Às vezes a sua linguagem confessa a terra sem forma e vazia. O que é a terra sem forma e vazia? Sua linguagem confessa dor, mas não celebra cura. Sua linguagem confessa falta, mas não celebra provisão. Aprenda a celebrar, porque celebrar é reconhecer que Deus me entregou a linguagem criativa de Gênesis 1, Deus me entregou em Atos 2, no Pentecostes, no dia que eu recebi o Espírito Santo, Deus me entregou a linguagem que celebra, que cria e que glorifica ao Pai. O Pentecostes é a gênese da sua nova natureza. Você recebeu a nova natureza, a natureza de Deus, o Espírito de Deus está dentro de você. Para quê, pastor? Para que hoje, tudo que estiver em caos, você possa permanecer em Cristo, gerar em Cristo, gestar em Cristo, e depois abrir os seus lábios e começar a dizer: haja luz. Haja luz. Uma coisa que eu tenho aprendido é que eu não preciso falar o que vejo, porque quando eu falo eu concordo. Quando eu falo de alguma maneira aquilo que eu vejo, eu faço com que a minha visão se alinhe com a minha confissão, mas eu quero que, ou melhor, eu faço com que a minha confissão se alinhe com a minha visão, e o que eu preciso fazer é que a minha confissão se alinhe com o que eu aprendi de Cristo. Eu vou falar o que eu aprendi de Cristo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Há algo muito sério nos dias de hoje, esse condicionamento da nossa linguagem. Sabe, meus irmãos, quando você olha para Babel, talvez Pentecostes foi uma quebra de maldição de Babel, porque em Babel os homens, irmãos, recebem a diversidade de línguas, e eles se afastam, cada um procura um canto, cada um procura um lugar, cada um vai para uma direção. Babel fez com que os homens não entendessem mais o que eles estavam construindo, e o fato deles não terem entendimento do que estavam construindo por causa da diversificação da linguagem, porque Deus distribuiu línguas em Babel, eles se afastaram. Mas é incrível que em Atos 2, em Pentecostes, havia diversidade de línguas, mas eles se uniam. Quando ouviu-se o som como de um vento, sabe o que aconteceu naquela? Porque era uma festa, Pentecostes era uma festa chamada festa dos primeiros frutos, dos primeiros grãos, que ocorria 50 dias após a Páscoa. Então 50 dias após a Páscoa começavam a festa de Pentecostes, dos primeiros frutos, e naquela festa, quando ouviu aquele som, quando ouviu aquele estrondo, as pessoas que estavam na festa foram se aproximando do cenáculo, o lugar onde estavam aqueles homens simples, humildes, e eles começaram a falar a grandeza de Deus numa enormidade de diversidade de línguas. Em Babel havia diversidade de línguas e os homens se separaram. Em Pentecostes havia uma diversidade de línguas, mas o som atraiu e os homens se uniram e ouviam as grandezas de Deus, cada um na sua língua materna. Deixa eu fazer uma pergunta para você refletir. Será que o nosso Pentecostes nos une? A linguagem criativa de Deus, o que o Senhor faz, o que o Senhor gera, está unindo a nossa geração, está unindo a igreja de Jesus, ou está separando? Porque, irmãos, se aquilo que aprendemos de Cristo nos separa, talvez nós não estamos aprendendo de Cristo. Se aquilo que aprendemos dele, se a linguagem, irmãos, Pentecostes fala de uma diversidade de línguas, mas o resultado era uma unificação de povos.
Pentecostes era uma adversidade. Não é porque você fala uma língua diferente que eu não estou próximo de você. Você está entendendo? Me preocupa muito olhar para a nossa geração e pensar: aprendemos tanto de Jesus, mas está cada um no seu canto. Aprendemos tanto de Jesus, mas está cada um construindo uma torre para chegar no seu céu. Aprendemos tanto de Jesus e está cada um levantando a sua placa e construindo o seu reino. Então, que Pentecoste é esse? Aonde a individualidade é mais clara do que a unidade. Meus irmãos, a gente precisa voltar para Ele, permanecer nele. Dias aonde nós precisamos olhar para o Senhor e falar: eu recebi a linguagem criativa para falar. É tempo de falar. Fale cura. Fale provisão. Fale. Eduque seus hábitos confessionais. Comece a falar. Eu imagino que todo aquele poder criativo de Gênesis 1, Deus soprou dentro de nós. O Espírito Santo está dentro de você. E aí a gente pensa muitas vezes, irmãos, que o Espírito Santo nos enche para coisas muito gloriosas e grandiosas e afazeres assim, sobrenaturais aos olhos dos homens. Mas quando você vai meditar em Lucas, você vai ver que o Espírito Santo encheu Isabel só para reconhecer que aquilo que estava sendo gerado em Maria era o Cristo. Você consegue entender o Espírito Santo enchendo Isabel para o reconhecimento? Você está pensando: nossa, mas o Espírito Santo vai me encher para fazer coisas grandiosas. Não, ele encheu Isabel só para reconhecer o que Maria estava gerando. Ser cheio do Espírito Santo para reconhecimento. Às vezes o Espírito Santo vai te encher, você vai viver um Pentecostes pessoal, um derramamento sobrenatural, não para coisas grandes aos olhos dos homens. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre Simeão. Eu acho que é Simeão o nome daquele homem que levantou, que apresentou Jesus no templo, né? Veio sobre Simeão, ele foi cheio, o Espírito veio sobre ele foi cheio, só para apresentar Jesus no templo. Ele chegou a dizer: agora os meus olhos podem descansar. Você imagina um homem que foi cheio do Espírito Santo só para apresentar Jesus no templo? Nós apresentamos crianças, quase todos os cultos. O que eu quero que você entenda é que uma vida cheia do Espírito Santo é para coisas simples. Você já falou para Deus: Pai, eu quero ser cheio do Espírito Santo para apresentar o meu filho. Eu quero ser cheio do Espírito Santo para cuidar da minha casa. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Sabe, irmãos, a gente quer ser cheio do Espírito Santo para ser um pregador. A gente quer ser cheio do Espírito Santo para ser um grande evangelista. Isso não é errado. O pregador tem que ser cheio do Espírito Santo. O evangelista tem que ser cheio do Espírito Santo. Mas eu te pergunto, irmãos, você é cheio do Espírito Santo para coisas simples? Você é cheio do Espírito Santo para coisas que aos olhos dos homens são pequenas ou que não chamam a atenção de ninguém? Você quer ser cheio do Espírito Santo para servir? Porque tudo que você faz cheio do Espírito Santo vai criar uma atmosfera de um novo céu e de uma nova terra. De uma nova terra. Então hoje, eu quero que você entenda, você tem uma natureza. O poder criativo de Gênesis 1 foi colocado dentro de você. O poder redentivo, vamos dizer assim, da redenção do próprio Cristo na cruz, também foi colocado em você. Eu sempre digo que o Espírito, Deus criou e descansou. Jesus redimiu e se assentou. O Espírito Santo nos capacitou e foi derramado.
E agora? O papel é de quem? Se o poder criativo, redentivo e a capacitação do Espírito já foram todas colocados dentro de você. Deus criou os céus e terra falando. Jesus redimiu a terra falando. Está consumado. O Espírito Santo não falou nada, deu a própria linguagem. Para que agora você venha criar, redimir e capacitar homens e mulheres a permanecer em Jesus e a aprender de Jesus. É isso, meus irmãos, é isso. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Aprendei de mim. Eu sei que você pode estar frustrado porque tudo que você aprendeu dos homens ou aprendeu e não é errado, por favor, não é isso que eu estou dizendo, que você aprendeu nas atividades, nos seus cursos, está de alguma forma impedido de manifestar, mas aquilo que eu aprendo de Cristo nunca ficará impedido de manifestar, nunca. Amém? Quero orar com vocês, vamos falar com o Senhor, aí aonde você estiver na sua casa, vamos falar com o Espírito Santo. Comece hoje a dispor seu coração e a dizer: Jesus, eu quero aprender de Ti. Eu quero aprender de Ti. Vamos lá, ore. Senhor, eu declaro o conhecimento de Cristo, o aprender de Cristo como a nossa visão, como a nossa meta, como o nosso alvo. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço nessa hora, nos guia a ter uma fome de aprendizado de Cristo, a termos uma sede de aprendizado de Cristo. Senhor, o que eu te peço nessa hora, é que possamos ter um entendimento genuíno do que foi o Pentecostes, essa capacitação de falar a partir de uma natureza que recebemos. Pai, vem sobre nós nesses dias, que se promova um Pentecoste individual e pessoal, no quarto dessa pessoa, na casa, Pai, onde essa pessoa estiver, que ele tenha uma experiência com o derramamento do Teu Espírito Santo, influenciando essa linguagem unificadora, em nome de Jesus. Que a maldição de Babel seja quebrada pela bênção do Pentecostes. Abençoe os meus irmãos, abençoe a igreja, abençoe o Teu povo, Senhor. Nós cremos e sempre iremos crer em Ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, gente. Glória a Deus, você recebe essa palavra na sua vida. Espero que você tenha sido tremendamente edificado na sua fé. É um prazer servir vocês aqui através desse recurso, desse culto online. Amém? Alguma coisa a mais? Algum aviso? Essa equipe maravilhosa que está aqui, brigadão pela vida de vocês. Jesus é bom demais. Vocês são bênção demais, gente. Meu Deus, eu estou sentindo até cheiro de café aqui, né? Não entendi. Ah, tá. O Dudu está pedindo aqui para que eu leia comentários, irmãos. Deixa eu ver aqui. Amém.